Eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, meu amado, minha amada, ouvintes da Palavra de Deus. Venho aqui hoje para trazer mais uma reflexão da Palavra do Senhor Jesus. Sou a irmã Lucineide, da Assembleia de Deus, São Paulo. Espero que você esteja bem, e se não estiver, ao ouvir essa palavra, Deus tem uma palavra para o teu coração e você vai se sentir diferente em nome de Jesus. Quero deixar aqui para a nossa meditação uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 11 em diante, que diz: essa palavra ela tem por título Parábola do Filho Pródigo. E eu vou falar um pouquinho para você o que significa o Filho Pródigo. Diz assim o versículo 11 do capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui o 19 eu vou ler somente, só a parte A. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. O 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E o 24, para finalizar, diz: Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Meu amado e minha amada, essa palavra aqui, o que quer dizer? Aqui nós temos uma parábola de 2 filhos, E esses 2 filhos estavam na presença do pai, tinham fazendas, estavam bem, mas de repente um deles pediu para seu pai tudo aquilo que tinha direito e foi embora viver a sua vida dissolutamente, ou seja, da maneira que ele achava que era a melhor forma. Mas no decorrer desse caminho ele se deparou com uma situação muito difícil. Ele teve amigos, Porque com dinheiro você tem amigos. Então ele tinha amigos, ele tinha colegas, ele tinha pessoas que convidavam para banquetes, para festas. E ali ele gastava o que ele tinha. E diz aqui a palavra do Senhor que de repente ele gastou tudo, toda a fortuna, toda aquela herança que o seu pai havia lhe dado. E quando acabou esse dinheiro, acabaram-se os amigos. E aí começou a cair a ficha do que ele tinha feito. E ele começou a pensar. E diz aqui a palavra que ele desejava, comer a comida dos porcos. E nem isso lhe era dado. E ele começou a refletir e pensou: na casa do meu pai era diferente. Eu tinha do bom e do melhor. Mas eu achava que não estava tão bom assim. Eu achava que não era aquilo que eu queria. E eu saí para viver a vida que eu achava que era a melhor. Mas eu me enganei, não é nada disso. E aí diz aqui a palavra que ele fez uma reflexão e pensou: não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai, porque eu pequei.
Louvado seja Deus. E aí diz a palavra que ele faz uma tentativa. Eu vou até meu pai falar com ele. E ele vai. E quando ele chega diante do seu pai, ele fala: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja Deus, porque eu pequei contra o céu e perante ti. Mas diz o Senhor, diz aqui a palavra, que o seu pai fala, né, para os seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, na mão, e alparca nos seus pés. Ou seja, ele estava descalço, ele não tinha mais nada. E ele se alegra, porque aquele filho havia se perdido, mas tinha se encontrado. O que eu quero dizer com isto, meu amado e minha amada? Que talvez você estava firme na presença do Senhor e você achou que não era o melhor lugar. Talvez alguém fez uma fofoca da sua vida, talvez houve algum levante contra você, talvez você viu alguém ser mais abençoado do que você, talvez você queria conhecer algo que você não conheceu e você pensou: Jesus, eu posso dar uma voltinha lá no mundo? Né, viver um pouco das coisas do mundo, parece ser tudo mais fácil, tudo melhor, tudo mais bonito. Né? Eu tenho um monte de amigos me convidando. A caminhada com Jesus é tão espinhosa, lá no mundo é mais fácil. E você tenha saído, e durante esse processo, né, quando os amigos conseguiram aquilo que queriam, né, que foi te enganar, te abandonaram. E nesse decorrer, no processo da caminhada, você tenha ficado enfermo, você tenha perdido o emprego, você tenha perdido o pouco de dinheiro que você tinha, você tenha perdido seus cartões de crédito, você tenha deixado o seu nome sujar, você tenha separado, você tenha se envolvido com algum vício, você tenha ficado enfermo e você tenha até mesmo passado necessidades. E aí você tem se olhado e falado: eu não posso voltar para a casa do Pai porque eu pequei, porque eu fiz muitas coisas que não agradaram a Ele. Ele não vai me aceitar de volta. Saiba que Deus está dizendo para você: isso é uma mentira que o inimigo colocou na tua mente. Jesus, o Pai, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele está de braços abertos te esperando. Ele tem uma festa para dar para você. Louvado seja Deus. Ele está te esperando. Ele quer fazer exatamente como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Fazem uma festa, porque este meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então você está perdido sem saber qual direção tomar, achando que não tem mais jeito, pensando coisas que o inimigo tem colocado na sua mente, que você não é mais importante, que você não tem mais jeito, que o único jeito é acabar com a sua vida, que você não sabe o que fazer. Mas Deus, Ele está dizendo que Ele te ama e Ele está te esperando e Ele quer oferecer uma festa na tua volta. Então você é bem-vindo, tu és bem-vinda. Jesus está te esperando, Ele quer te oferecer essa festa. Mas, irmã Lucineide, eu não sou crente, eu nunca fui para a igreja, eu não entendo o que você está falando. Mas você vive a mesma situação, né? Sem amigos, sem alegria no coração, na alma. Porque a alegria do Espírito Santo, ela é transformadora. Ela nos ajuda a passar lutas e dificuldades, dando glórias a Deus. Você sabe, você tem a quem recorrer, a quem pedir ajuda. E sem Jesus não tem como, não dá. Então é para você também. Se você nunca foi na igreja, se você nunca levantou as mãos para aceitar Jesus como teu Salvador, se você nunca teve esse encontro, se você nunca conheceu esse Deus que nos abençoa, que põe anel nos nossos dedos, alparca nos nossos pés, que faz festa, que nos abençoa, que se alegra com a nossa entrada na casa do Pai, Ele quer fazer para você também. Você também é bem-vindo e você pode viver a mesma história de vida. Então, és bem-vindo, és bem-vinda. Procure uma igreja perto da sua casa. Não importa a placa, importa que Jesus quer te salvar. Jesus quer resolver o teu problema. Jesus quer te dar alegria de volta. Jesus quer te alimentar, mas não de comida física. Ele quer te alimentar da palavra de Deus. Esta que te sacia por completo. Jesus te ama e Ele está te esperando para te oferecer essa festa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe de uma forma gloriosa, de uma forma linda e toda especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.